E o PSOL enviou uma representação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo a cassação da senadora Damares Alves por suposta relação com a crise humanitária na terra indígena Yanomami, decretada pelo governo federal. Segundo o documento, a senadora e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro realizou, aspas, práticas incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar e utilizou a máquina pública como um instrumento para a política etnocida e racista contra os povos indígenas. Fecho aspas, é um trecho do que diz essa representação apresentada pelo PSOL. Volto com você, Pavinato, que achou essa iniciativa contra a senadora. Querem que ela perca o mandato por causa da crise Yanomami. Na verdade, eu tenho vontade de gritar, mas eu não estou com a garganta muito boa hoje e eu não vou fazer isso, até porque não é educado. Quem está no rádio não é agradável ouvir um sujeito gritando, porque isso também me dá angústia. Se a abjeção e o nojo que eu tinha daquela carta do Centro Acadêmico 11 de agosto contra a professora Janaína Pascoal, eu tenho uma verdadeira eu tenho crise de pânico quando eu vejo que isso é a tônica de ação de um partido como o PSOL. Por quê? Bom, o problema indígena no Brasil não nasce hoje. Como eu salientei ontem, no governo Lula, segundo mandato, ano de 2008, ninguém estava nem aí para o indígena quando fizeram a Belo Monte com a Petrobras, a Eletrobras. A Eletrobras, que na época era como a Petrobras, uma sociedade de economia mista, com 53,9% das ações na mão do governo federal, cujo mandatário era Lula. Bom, lá o indígena não interessava. Nos anos Dilma Rousseff também continuou o desmatamento, continuou o garimpo ilegal, ou seja, continuou tudo acontecendo lá. Nada mudou no reino do Brasil. Enfim, agora que nós temos esta polarização e esta recriminação do candidato que perdeu as eleições, estão querendo derrubar quem está no Brasil, que é o caso da hoje senadora Damares Alves, que era ministra, entre outros assuntos, da pasta de direitos humanos, porque ela sabia do que estava acontecendo e não fez nada. Ora, o Ministério Público manda relatórios dessa situação para o governo federal desde 2016. E estão pensando em deixar a Dilma assumir um banco, o Banco do BRICS, a embaixada de qualquer coisa. A Dilma também ela tem que ser responsável, porque o aviso vem desde 2016. Nós temos que responsabilizar também quem estava à frente desta pasta no governo do Michel Temer. Então, nós temos que responsabilizar a Damares só a partir daí. Se ela sabia e não fez nada, e se isso é errado, e se isso leva à cassação, devem cair Dilma, Temer, que não tem para onde cair, porque ele já não está em lugar nenhum na política, e a Damares. Aí eu posso falar, e se eu for pensar numa hipótese de derrubar, de caçar a Damares, porque ela sabia de um problema e não fez nada, o que eu tenho que fazer com Flávio Dino, que sabia da invasão, de acordo com o relatório do GSI, disponibilizado pelo Senado Federal, e não fez nada? O que eu tenho que fazer com todas as autoridades que sabiam e não fez nada? Então esse jogo é muito perigoso. Mas o PSOL sempre agiu com irresponsabilidade. Mas, todavia, vamos aqui jogar no campo das argumentações. Se caça a Damares por isso, também deve se caçar o Flávio Dino por aquilo. Porque nós temos autoridades que sabiam e não fizeram nada. Os fatos são esses, a lógica é essa. E outra coisa, por fim, que me indigna muito. Se todo mundo que comete crime tem que ser preso, por que o governo está ajudando na fuga de garimpeiros e não fazendo a prisão? Afinal de contas, eles são a bala do revólver daquilo que eles chamam de genocídio. Você, Mota? O meu querido amigo, procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, já disse uma vez que a função do PSOL é fazer com que o PT pareça um partido moderado. E eu acho que é uma função que o PSOL cumpre muito bem. Não surpreende que essa turma peça a cassação do mandato
de uma senadora conservadora. Essa postura está sempre 100% de acordo com a visão socialista, que é essencialmente uma visão totalitária. Agora, é curioso, é irônico, não, é revoltante ver um partido socialista falando, acusando os outros de etnocídio, porque essa é exatamente uma das especialidades de todos os regimes comunistas e socialistas. Os exemplos são inúmeros, eu só vou citar alguns. Aconteceu na União Soviética, inúmeros episódios, eu só vou citar um: a grande fome na Ucrânia, o Holodomor, onde morreram 5 milhões de pessoas de fome. Foi uma fome provocada pela política de coletivização da agricultura do grande líder iluminado Stalin. No Camboja, o ditador comunista Pol Pot internou em campos de concentração e matou 25% da população do país. Se isso tivesse acontecido no Brasil, seriam 50 milhões de pessoas mortas. Essa é a realidade do socialismo. É essa turma que está pedindo a cassação da senadora Damares.